Boa noite, meu nome é Cauê de Oliveira Meu e nome é Leon. nós estamos fazendo a disciplina de Redes e Protocolos Industriais, ministrada pelo professor Matheus Mascarenhas, e vamos falar um pouco para vocês hoje sobre o protocolo CAN. Bom, primeiro uma definição do que são redes industriais. São protocolos de comunicação usados para supervisionar e gerenciar processos na indústria. Eles são divididos em três grandes categorias: Sensor Bus, Device Bus e Field Bus. Eu vou dar uma explicada bem por cima do que são cada uma delas. A Sensor Bus conecta as redes de sensores digitais e atuadores à rede controlador. Suas características são ter dados de pequeno tamanho, poder levar esses dados por pequenas distâncias e leva informações geralmente entre sensores e atuadores até um CLP central. A Device Bus intermedia a transferência de dados entre a Sensor Bus e o Field Bus. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Ele transmite sinais analógicos e digitais do chão de fábrica até o CLP. Ele pode cobrir distâncias de centenas de metros, aí bem maior do que o Sensor Bus. São rápidas transferências de dados também utilizadas. O Field Bus faz com que os sinais dos transmissores, analisadores e posicionadores alcancem o CLP central. Permite a interligação em redes de múltiplos instrumentos, realizando funções de controle e monitoração de processos e estações de operação. Possui baixo custo de implementação, devido à pouca complexidade do sistema. Um pouco sobre o protocolo CAN. Né? O protocolo CAN, Controller Area Network, foi desenvolvido por Robert Bosch, em 1986, para aplicação na indústria automotiva, a fim de simplificar os complexos sistemas de cablagem dos automóveis. Porém, alguns anos depois, com a confiabilidade e a robustez do sistema comprovado, o protocolo começou a ser utilizado também no setor industrial. Temos aqui na figura 1 o Sr. Robert Bosch. Bom, vou explicar um pouco sobre as características principais. É um sistema digital em barramento com capacidade multimestre e multicast. Mas o que são multimestre? São vários pontos, quando vários pontos podem solicitar acesso a uma rede simultaneamente. E multicast é quando uma mensagem pode ser transmitida em um conjunto de receptores simultaneamente também. Não existe endereçamento dos destinatários, no sentido convencional. As mensagens são transmitidas com um código identificador. Então, antes de cada mensagem, vem um pedacinho que chama código identificador, que vai identificar para qual usuário é a informação. A informação transmitida possui tamanho curto, de mais ou menos 8 bits útil. Fora o cabeçalho, fora o cheque de erro, enfim, as outras partes da mensagem. Sendo que esses 8 bytes podem ser aumentados conforme o usuário queira. A taxa máxima de transmissão especificada é de 1 megabit por segundo, correspondendo a este valor a sistemas com comprimento de barramento até 40 metros. Porém, se você diminuir um pouco a taxa de transmissão, você consegue maiores distâncias para ser percorrida pelo dado. Bom, outra característica bastante importante é que o sistema é bastante flexível. Então, podem ser adicionados novos pontos em uma rede CAN sem realizar qualquer alteração ou atualização de software ou hardware nos pontos já existentes. Acho que a característica mais importante do protocolo CAN é que o controlador CAN de cada estação registra os erros, avaliando eles estatisticamente e responde desligando a estação que provoca os erros, tornando esse protocolo eficaz em ambientes bastante ruidosos. O número de elementos em um sistema CAN é limitado pelas combinações possíveis de identificadores diferentes. Aqueles identificadores lá que vêm antes da mensagem delimitam aí o número de elementos que o sistema CAN pode ter pendurado nele. Porém, se você colocar em cada ponto um dispositivo I/O, por exemplo, tem várias entradas e várias saídas, você consegue aumentar aí a quantidade de elementos no seu sistema com bastante facilidade. Ele realiza a distribuição de dados em tempo real e com grande segurança também. Um pouco aí sobre a pirâmide da automação, né? Comparando aí o sistema CAN, em que nível que ele atua da pirâmide? O protocolo CAN atua na base da pirâmide da automação, podendo estabelecer no nível 1, que chama aí de dispositivos em campo. A camada de dispositivos em campo é composta, em sua grande maioria, por sensores, atuadores, transmissores e receptores. E o protocolo CAN é quem aí faz a intermediação de dados entre eles e o controlador de todo o processo. Aí podemos ver na figura 2 a pirâmide da automação e alguns protocolos aí, por exemplo, nas outras camadas. Bom, comparando com o modelo OSI, ou também chamado modelo ISO. Aqui está um exemplo do modelo ISO,
são as 7 camadas, né? E o protocolo CAN atua principalmente na camada física, ligação de dados e aplicação. Porém, a aplicação será retomado em um outro ponto para uma aula mais à frente. A ligação física, no caso, é responsável por lidar com bits individuais. Está ligada diretamente ao meio físico de transmissão. As características de bits, como temporização, sinalização e níveis de sinal, também são definidos por essa camada. E quando o Sr. Bosch foi definir o protocolo CAN, ele colocou lá que, quando ele foi idealizar, ele colocou que a camada física fica limitada à definição de temporização, codificação e sincronização dos bits. Aí a gente pode fazer a correlação entre o CAN e o modelo ISO. A camada de ligação de dados, ele determina o formato das mensagens que percorrem o barramento. Ele também fornece os mecanismos de detecção e prevenção de erros. E a Logical Link Control, também conhecido como LLC, uma subdivisão da camada, faz o filtro de aceitação de mensagens, notifica o overload e faz a gestão de recuperação de mensagens ou de situações de erro. A Medium Access Control, MAC, é responsável pelo encapsulamento e desencapsulamento dos dados da mensagem, pela codificação das mensagens, gestão de acesso ao meio, detecção e sinalização de erros, confirmação de integridade das mensagens, serialização e deserialização das informações também. Bem, vou falar um pouco sobre o funcionamento. Existem basicamente 3 formas de se construir um barramento CAN, que são esses com um fio, onde esse fio é chamado de linha CAN e faz todo o papel de transferência de dados. O com 2 fios de sinais de dados, que são chamados de CAN high e CAN low. E tem também um sistema de 4 fios, que obtém, além dos fios CAN high e CAN low, um fio GND, que é usado como referência, e outro fio VCC, que é usado para alimentação. Pode passar. Em relação ao barramento CAN de 2 ou 4 fios, é importante ressaltar que os fios condutores elétricos devem ser trançados e não blindados. Os dados enviados através da rede devem ser interpretados pela análise da diferença de potencial entre os fios CAN high e CAN low. Dessa forma, protegendo o sistema de possíveis ruídos, porque qualquer interferência eletromagnética será sentida pelos fios, causando flutuação em ambos os sinais de dados para o mesmo sentido e com a mesma intensidade. Dessa forma, o sistema mantém a diferença de potencial elétrico entre o CAN high e CAN low estática, independente das interferências externas. Aqui temos uma ilustração mostrando que no CAN de 2 ou 4 fios, os dados não são representados por bits em nível 0 ou nível 1, mas eles são representados por bits dominantes e bits recessivos, que são criados em função da condição presente nos fios CAN high e CAN low. Podemos ver que quando há uma considerável diferença de potencial entre CAN high e CAN low, o bit de saída recebe o nome de bit dominante. E quando a diferença de potencial é nula ou próximo disso, o bit de saída recebe o nome de bit recessivo. No barramento CAN, todos os módulos podem ser mestre e enviar suas mensagens, pois o protocolo é robusto o suficiente para evitar a colisão entre mensagens. É possível exemplificar essa situação analisando o comportamento de 2 módulos enviando ao mesmo tempo mensagens diferentes. Após enviar um bit, cada módulo analisa o barramento e verifica se o outro módulo na rede o sobrescreveu. Importante ressaltar que um bit dominante sobrescreve eletricamente o recessivo. Um módulo interromperá imediatamente sua transmissão caso perceba que existe outro módulo transmitindo uma mensagem com prioridade maior, que é quando o seu bit recessivo é sobrescrito por um dominante de outro módulo. Nesse caso, o módulo com maior prioridade continuará normalmente sua transmissão de dados. Pode passar. Apesar de robusto, o CAN também pode apresentar falhas que podem ser classificadas em 3 categorias. Em nível de bit, temos o bit monitoring e bit stuffing. No caso do bit monitoring, após a escrita de um bit dominante,
o módulo transmissor verifica o estado do barramento. Se o bit lido for recessivo, significará que existe um erro no barramento, pois, como dito anteriormente, nesse caso, o bit dominante, escrito pelo módulo em questão, deveria sobrepor o bit recessivo no barramento. No caso bit stuffing, é porque apenas 5 bits consecutivos podem ter o mesmo valor, sejam eles dominantes ou recessivos. Caso seja necessário transmitir sequencialmente 6 ou mais bits de mesmo valor, o módulo transmissor inserirá imediatamente, após cada grupo de 5 bits consecutivos iguais, um bit de valor contrário. O módulo receptor ficará encarregado de, durante a leitura, retirar esse bit chamado stuff bit. Caso uma mensagem seja recebida com pelo menos 6 bits consecutivos iguais, é porque algo de errado foi ocorrido no barramento. Em nível de mensagem, existem três tipos de erros possíveis. O CRC, que é Cyclic Redundancy Check, quando o módulo transmissor calcula um valor em função dos bits da mensagem e o transmite juntamente com ela. Os módulos receptores recalculam esse CSR e verificam se este é igual ao transmitido com a mensagem. Caso não seja igual, há um erro em nível de mensagem. O frame check é quando os módulos receptores analisam o conteúdo de alguns bits da mensagem recebida. Esses bits, ou seja, seus valores não mudam de mensagem para mensagem, são determinados pelo padrão CAN. O Acknowledgement Error Check é quando os módulos receptores respondem a cada mensagem íntegra recebida, escrevendo um bit dominante no campo ACK de uma mensagem resposta que é enviada ao módulo transmissor. Caso essa mensagem resposta não seja recebida pelo transmissor original da mensagem, significará que ou a mensagem de dados transmitida estava corrompida ou nenhum módulo a recebeu. Em nível físico, para os barramentos com 2 a 4 fios, caso algo de errado venha a ocorrer com os fios de dados CAN-high e CAN-low, a rede continuará operando sob uma espécie de modo de segurança. O que pode acontecer é de um curto do CAN-high ou CAN-low para o GND ou VCC, curto entre os fios de dados CAN-high e CAN-low, ou até a ruptura deles. Pode passar. Uma rede CAN, dependendo da sua aplicação, poderá ter até centenas de módulos conectados ao barramento. O valor próximo para a conexão de módulos em um barramento depende da norma que se utiliza na dada aplicação. Toda a rede CAN possui 2 terminadores. Esses terminadores nada mais são que resistores com valores entre 120 e 124 ohms, conectados à rede para garantir a perfeita propagação dos sinais elétricos pelos fios da mesma. Esses resistores que ficam dispostos, cada um deles nos extremos da rede, garantem a reflexão dos sinais no barramento e o correto funcionamento da rede CAN. São também características de sistemas fundamentados no protocolo CAN ter 2 ou mais subredes trabalhando, cada uma delas em uma velocidade diferente. Os dados são transferidos de uma subrede para outra através de módulos que atuam nas 2 subredes. Esses módulos são chamados de gateways. Sobre o cabeamento necessário, considerando-se uma aplicação CAN de 2 fios, deve-se utilizar par trançado, onde a seção transversal de cada um dos fios deve ser de no mínimo 0,35 mm². As 2 terminações, que têm resistores de aproximadamente 120 ohms, podem ser instalados nas extremidades dos chicotes, diretamente nos fios de dados CAN-high e CAN-low. Pode passar. Bom, um pouco sobre as aplicações, né, desse protocolo. Como já dito anteriormente, o protocolo foi pensado inicialmente para o setor automobilístico. Porém, ao se confirmar a robustez e a capacidade, o CAN ganhou vasto espaço nos sistemas de controle industrial, que aí é no controle de plantas, fabris, robôs, maquinários, sistema supervisório, entre outros. O setor de transporte, não só automobilístico, mas o aéreo, náutico, ferroviário. Na automação residencial e predial, no controle e supervisão de ar-condicionado, elevadores, iluminação, segurança,
Também sistemas médicos, aeroespaciais, simuladores e várias outras áreas que precisam de uma conexão simples, de baixo custo, fácil manutenção, alta velocidade de transmissão de dados e outras diversas vantagens desse protocolo também. Aqui está a bibliografia dessa nossa pequena videoaula e agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.